Hoje eu tenho uma professora muito especial para dar aula aqui para vocês hoje, então peço que vocês se acomodem bem no sofazinho da nave, porque a aula será com a nossa professora Morte. Finalmente estamos finalizando o ciclo dos nossos eclipses desse ano, então falei aqui para vocês durante todo o ano dos eclipses que a gente teve no eixo Touro e Escorpião, inclusive esse novembro, né, que estávamos com o Sol Escorpião e vivenciamos os dois últimos eclipses. A gente passou por um momento muito intenso de transformação em todos os níveis, nos níveis coletivos e também nos níveis individuais. E agora a gente vem chegando literalmente ao final dessa temporada, com esse fim de ciclo que se fecha no dia 22 de novembro, que a gente tem o ingresso do Sol em Sagitário, junto com o final da Lua minguante, e no dia 23 de novembro, propriamente dito, a gente tem o primeiro dia da Lua Nova. Encerramos a temporada dos eclipses, encerramos a temporada escorpiana e agora a gente dá um passo para uma nova energia. Uma coisa que eu acho importante a gente ter aqui bem claro, que eu sempre trago para vocês para a gente relembrar, que os eclipses eles podem surtir efeito e ficar reverberando nas nossas vidas por até 6 meses. Então a gente teve os eclipses que foram lá no primeiro semestre e eles ficaram reverberando nos primeiros 6 meses do nosso ano. A gente teve esses dois últimos eclipses no mesmo eixo que vão ficar reverberando, né? Podem reverberar até 6 meses, que se estende um pouquinho do ano que vem. O importante é a gente saber que as grandes transformações e as intensidades mais altas dessa energia a gente viveu nesse período de 2022, efetivamente quando os eclipses eles acontecem. Esse vídeo é em especial, como eu falei para vocês, aqui conosco na nossa egrégora, em alguma instância, de alguma maneira, temos a professora Morte para vir aqui dar algumas palavras para vocês e trazer algumas reflexões do que eu fiz durante esse ano inteiro e os processos que eu passei a nível individual e aqueles que eu pude presenciar a nível coletivo de outras pessoas que me procuraram, sobre o que foi esse balançar nas nossas estruturas. Quando a gente está falando de um eixo Touro e Escorpião na astrologia, a gente está falando de um eixo que mexe nas nossas estruturas, literalmente. E por quê? Porque Touro é o signo mais encarnatório que a gente tem do zodíaco. Touro, a gente vai lidar com a matéria, a gente vai lidar com as nossas posses, com o dinheiro, com o nosso valor interno, com a nossa autoestima, com tudo aquilo que se materializa, que se concretiza, que se realiza a nível físico, a nível que a gente toca, que a gente pega. E no seu polo oposto, no seu oposto complementar, temos Escorpião, que é um signo que vai falar das águas e das águas lodosas. Então é o nosso lugar emocional, é o nosso lugar invisível, é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente não controla, são os assuntos difíceis de lidar, aqueles traumas, aquelas águas congeladas, as águas sujas, o lugar onde a gente tem que mergulhar no submundo e acessar todas as feridas, os traumas que não foram trabalhados e que eles vêm para a superfície com o intuito de serem purificados para que a gente possa então materializar no nosso dia a dia mais alinhados com a nossa jornada, mais alinhados com o nosso caminho. Um período muito desafiador para todos nós, como eu sempre falo, ninguém escapa dos eclipses, então até nos últimos 45 do segundo tempo ainda é hora de acontecer alguma coisa, de ter alguma transformação, e algumas pessoas ainda me mandando mensagens que as mortes estão acontecendo, as transformações, os fins de ciclo, e é exatamente isso. A gente vai ser convidado porque é um momento que não tem como a gente escapar. E o grande lance disso que a gente teve esse ano foi um convite muito claro, né? Ele não deixou dúvidas para ninguém, que era um convite de regeneração, um convite de lidar de fato diretamente com a professora Morte. E aí é um assunto que é tabu muitas vezes, é desafiador, principalmente porque numa sociedade ocidental em que vivemos, temos uma cultura que não aprendeu a lidar com a morte, que não conseguiu transcender o que é o ciclo natural dessa existência da morte.
Quando a gente se aprofunda nas culturas orientais, a gente vai ver que eles têm uma percepção, um entendimento da morte que é completamente distinto do nosso. A relação que eles têm, a maneira como eles lidam com esse ciclo é completamente diferente. O meu intuito para a gente fechar esse período de uma maneira muito transformadora e expansiva e enriquecedora é trazer para vocês uma reflexão sobre exatamente esse momento que vivemos. Para quem me acompanha lá no Instagram, enfim, que tá comigo aí no dia a dia, sabe que eu perdi a cachorrinha que eu convivia junto, que é do meu namorado há 11 anos, mas que eu convivo com ela há 2 anos. E foi uma passagem muito, gente, a nível de eclipse. A gente está uns dias já passando por esse processo, né, que ela fez a passagem dela, e hoje a gente consegue rir um pouquinho mais desse assunto, mas eu falo que nem ela fugiu do eclipse, porque foi literalmente essa sensação de uma ruptura abrupta, de uma mudança da noite para o dia, de uma morte que acontece sem você estar prevendo, e você ser convidado a confiar naquilo. Foi exatamente isso que a gente viveu. E todas as vezes eu falo que a morte, ela bate na nossa porta, né? Ela toca a nossa campainha, ela traz com ela uma poção. E essa poção, eu falo que é a poção do livre-arbítrio. Ela chega com uma certeza, porque toda vez que a morte bate e senta no nosso sofá, ela traz uma certeza. É a certeza de que a nível físico, visual, muitas vezes, ela levou algo embora. Então aqui, quando eu tô falando da morte de um ente querido ou da morte do seu animalzinho, mas também falo das mortes simbólicas de um fim de relacionamento, de uma saída de um emprego, de uma mudança de cidade, de uma ruptura com uma amizade. Todas essas mortes, ou até mesmo as mudanças de mortes de comportamentos destrutivos dentro de você, de vícios, de crenças limitadoras, todas essas mortes, elas levam embora alguma coisa. Então, ou você deixa de ver aquele trabalho todos os dias, ou você não vai ver mais a pessoa com quem você se relacionava, ou você não vai ver mais aquele animalzinho que morreu, aquela pessoa que você perdeu. Se foi um vício destrutivo, então você não vai mais consumir aquilo que era seu vício, ou não vai ter mais aquele comportamento. Essa é a certeza que a morte traz. Você não vai mais ver alguma coisa. Uma mudança muito clara ela vai acontecer na sua vida. Mas ao mesmo tempo que ela traz essa certeza de que algo não vai mais ser visto a nível físico, ela traz essa poção do livre-arbítrio e ela fala assim, olha, eu deixo você beber dessa poção para você escolher qual caminho você quer seguir. Você quer seguir pelo caminho de que em toda morte existe, sem a menor dúvida disso, um renascimento, e você vai escolher passar por essa jornada, trilhar esse caminho, sabendo que mesmo que eu te traga essa certeza de morte, eu também te trago uma possibilidade de renascimento, ou você vai escolher ir pelo caminho da dor muito profunda, da raiva da vida, do desacreditar em tudo, do ódio, do achar que a vida é injusta, do achar que a vida ela tá de mal com você e que Deus não existe. Qual o caminho que você vai escolher? Esse é o livre-arbítrio que a morte ela traz quando ela tá do nosso lado. E sim, eu sei que é muito difícil perder pessoas, animais, situações, empregos, comportamentos, porque eu tô falando por uma experiência de causa. Eu perdi recentemente, num período de 5 anos, pessoa, minha avó, e animais, 2 animais meus. Então eu sei desse lugar que é muito dolorido e é muito sofrido a gente perder alguém. Mas quando você tá nesse processo, o que você pode aprender com ele? Como é que você vai renascer? Em qual lugar você vai renascer? Porque quando a gente tem a perspectiva de que morte e vida, elas são o ciclo natural dessa existência, a gente não precisa de muito, gente. Se você sair na natureza e você ficar 10 minutos na natureza, você vai ver a quantidade de coisa que morre e nasce em 10 minutos. Então, morte e vida, elas são inerentes à existência humana, a essa jornada no planeta Terra. Eu falando da espécie humana, ou eu falando da espécie animal, ou eu falando da espécie vegetal, em todas elas, nenhuma escapa da morte e renascimento. Morte e renascimento. É impossível que a gente escape desse lugar. E aí, quando eu tô falando disso, eu tô falando do convite da morte a uma compreensão que vai transcender em algum momento. Porque sim, a dor ela é inevitável. A dor é uma coisa que não tem como a gente escapar dela.
E eu arrisco dizer que quando escapamos é pior, porque é como se a gente estivesse tentando abafar uma enxurrada de água, como se a gente estivesse tentando abafar um cano que estourou, porque você vai sentir, é uma parte sua, que é como se uma parte sua morre. Quando morre alguém, ou no meu caso, morreu a minha cachorrinha, é uma parte minha que parecia que estava indo com ela, e isso é uma verdade. No mundo simbólico, quando a gente fala que dói o coração, que parece que o vazio é aqui dentro, é verdade. E não é que o meu coração dói porque vou ter um infarto ou porque a minha válvula não está funcionando. Não é sobre esse lugar fisiológico, mas é o coração simbólico, é aquele que sente. E aí, como eu faço para transcender essa dor? Como é que eu faço para encontrar um renascimento em cada morte que eu vivencio na minha vida? Porque quando algo morre, ao mesmo tempo que aquilo se vai e nasce um vazio, é desse vazio que nasce, que pode renascer uma outra plantinha, porque ele abre espaço para alguma coisa. Pode parecer muito controverso, e eu acredito que seja, né, uma contradição, se não uma das maiores contradições da nossa existência, é a morte e a vida, mas como é que a gente lida com ela da melhor maneira possível? E aí o meu convite aqui a vocês é que vocês façam um review da vida desse ano. Então rebobina a fita aí, vai lá para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Senta hoje e fala assim: o que foi tudo que morreu na sua vida nesse espaço de tempo? Quais foram as mortes que aconteceram que você não teve controle, que você não conseguiu controlar de alguma maneira com a sua mente e simplesmente aquela água esvaiu pelos seus dedos? Você conseguiu encontrar nessas mortes um renascimento? Você conseguiu encontrar nessas mortes um aprendizado? O que você aprendeu com esse processo que chegou na sua vida? Porque se a gente ficar, o que eu quero trazer aqui para vocês de reflexão é que se a gente ficar mergulhado somente no preto, na dor, na raiva, no ódio daquilo que foi levado de você, a gente estagna, a gente fica parado. E não é esse o ciclo da vida. Se em toda morte existe um renascimento, significa que a vida continua andando e que isso faz parte da nossa existência. Nossa, Aline, você está sendo muito fria. Não, eu não estou sendo fria. Eu não estou sendo fria porque eu estou passando por um processo de luto, né? Eu não estou sendo fria porque eu perdi a minha avó há menos de 3 anos, porque eu perdi um animalzinho. Minha primeira cachorrinha que eu tive quando eu era criança faz 5 anos. Então eu sei o que é lidar com isso, mas qual foi a maneira que eu escolhi sentar e conversar com a morte? Eu escolhi a poção do livre-arbítrio que me dizia assim: olha, isso daqui foi a nível físico e a nível material, mas isso daqui renasceu num lugar espiritual e dentro de você abriu-se um espaço para que algo pudesse renascer. É engraçado porque a Solis, que foi a cachorrinha que fez a passagem agora nossa, ela movimentou de uma maneira tão especial a vida de várias pessoas que tiveram contato com ela nesse finalzinho da vida. Então, a minha irmã, que é veterinária, o meu cunhado veterinário que cuidou dela também, o meu namorado, que é o dono dela há 11 anos, eu mesma. E para cada um é como se ela tivesse deixado um aprendizado. A gente fala que ela tá lá no nível espiritual e ela tá metralhando a gente aqui de baixo, porque ela não perdoou um, ela não deixou um sem tocar um aprendizado. A minha irmã estava passando por um processo super desafiador, com vontade, com questões sobre a própria profissão dela, o caminho veterinário, os sonhos que ela tem na carreira dela veterinária. E a Solis conseguiu resgatar uma chama que ela estava se questionando o ano inteiro. Bom, uma taurina, né? Imagina, gente, ela viveu esse ano inteiro maluca. O meu cunhado de um texto, de uma carta que eu escrevi para a Solis, quem quiser ler essa carta depois eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem. Ele falou para mim que em 35 anos de vida dele, ele não entendeu sobre a morte o que ele entendeu com aquela carta. O meu namorado, colhendo os aprendizados que ele tem, entendendo o que foi essa jornada dele com a Solis, e o que a Solis me fez resgatar foi exatamente esse lugar mais profundo que existe dentro de mim, que é a minha comunicação. E que eu sempre tô me questionando, sempre tô duvidando, sempre tô falando, putz, mas será que eu tô falando coisa que faz sentido, que eu tô inspirando as pessoas de alguma maneira?
Porque vejam bem, tá? Momento astrologia, o meu escorpião é na casa 3, então a minha comunicação ela é escorpiana. Vai ser difícil que eu venha aqui e fale sobre um tema que não é tabu, ou que eu fale sobre como escovar os dentes com uma pasta de dente vegana. Vocês não vão encontrar isso aqui, porque a minha comunicação ela tem uma atitude escorpiana. Eu vou falar dos assuntos difíceis, eu vou falar dos tabus, das coisas que a gente é convidado a ter que olhar e que vai doer dentro da gente. E aí, através desse momento, a Solis me resgatou esse lugar de me comunicar através dessa profundidade. Porque quando eu sentei lá e fui escrever minha carta para a morte, e eu fui escrever a minha carta para a Solis, eu relembrei o quanto a minha comunicação ela pode ser transformadora para algumas pessoas, ela pode inspirar as pessoas de alguma maneira, ela pode transformar a vida de alguém. Às vezes uma frase que eu falo pode transformar uma pessoa que está do outro lado do mundo e eu não faço ideia, mas que potencial existe nessa comunicação. Meu cunhado, extremamente taurino, material, do dia a dia, empreendedor, dessa coisa do fazer, ele foi tocado a nível escorpiano, a nível das emoções, ele foi tocado no coração dele. Eu não escrevi uma carta para falar como que você pode aumentar o faturamento da sua empresa. Eu escrevi uma carta sobre a morte e os aprendizados que se tem sobre ela. E um tema que a gente pode lidar a nossa vida inteira, em qualquer momento, alguém pode ser sugado pelo sopro da morte. Em qualquer momento a morte pode vir e soprar a sua alma para fora desse corpo. A gente não sabe, é o lugar onde a gente não tem certeza, onde a gente não tem controle. Então, se a gente não escolher aprender com a morte para renascer num outro lugar, é muito sofrido, é muito dolorido, porque sim, todos nós vamos perder pessoas, animais, vamos morrer em comportamentos, em partes dentro da gente, em relacionamentos, em trabalho, durante a nossa jornada. Queira você fique aqui 10 anos, queira você fique aqui 100 anos, alguma morte você vai vivenciar. Então que esse ciclo, porque eu quis compartilhar com vocês essa experiência que eu tô tendo aqui, que é muito pessoal, porque eu de verdade acredito nisso. E assim, eu já li muitas coisas, né, da parte da psicologia, da psicanálise, livros incríveis que falam sobre o luto, as fases do luto, como que a gente passa. Mas ainda assim, tem uma instância minha que eu acredito num lugar muito pessoal. Como é que você escolhe passar pelo seu luto? Como é que eu escolho passar pelo meu? Porque eu poderia escolher ficar jogada uma semana, 15 dias, um mês na cama, sem querer levantar porque eu perdi minha cachorrinha. Porque da noite pro dia ela se foi, mesmo que ela já estava velhinha, mas foi da noite pro dia, eu não consegui me preparar e ela foi embora e eu não tenho mais vontade de fazer nada e eu acordo e eu não escuto o latido dela e eu vou almoçar e eu não posso colocar comida para ela. Eu poderia escolher viver o luto dessa forma, mas eu escolhi viver o luto de outra maneira, honrando a vida dela, honrando a existência dela. O que ela me ensinou em 2 anos? Você que tem um cachorro, que tem um gato, você acha que o seu cachorro e o seu gato estão com você à toa? Que ele chegou na sua vida numa fase muito específica da sua vida à toa? E que ele partiu naquele momento específico à toa? E uma pessoa, um ente da sua família, um amigo, você acha que ele se foi à toa? Um relacionamento que terminou? Um trabalho que você foi mandado embora? Um comportamento que você deixou morrer? Você acha que aquilo mesmo é à toa? Que você é azarado? Que a vida, que Deus não gosta de você? Não, claro que não. O grande lance é que a gente possa olhar para essa professora morte, mas é que a gente possa olhar para ela e falar, caraca, mesmo que você me traga muita dor quando você bate na minha porta, de uma maneira muito bonita, muito generosa e muito pura, você também me traz uma luz muito grande. Honrar a vida da Solis, honrar a vida da minha avó que se foi há 3 anos, honrar a vida da minha cachorrinha que se foi há 5 anos, que minha primeira cachorra, é o quê? Eu fazer na vida, eu continuar andando e fazendo e colocando em prática aquilo que elas me ensinaram. Qual foi o legado da minha avó? Qual foi o legado da minha primeira cachorrinha? Qual que é o legado da Solis? Qual que é o legado do teu pai, do teu amigo, da tua mãe, do teu gato? Qual é o legado do fim do seu relacionamento, do fim de um trabalho? O que eles deixaram de aprendizado em você? E quando a gente consegue pegar isso, o luto fica... Eu não vou falar que ele fica mais fácil, porque eu acho que isso seria uma ignorância da minha parte, mas eu acho que o luto, ele fica muito mais rico. Ele fica muito mais valioso. E ele até pode ficar um lugar que você fala assim, nossa,
Mesmo que eu ainda chore, mesmo que eu ainda sinta tristeza, mesmo que nem todas as partes minhas ainda tenham sido cicatrizadas, parece que eu tô conseguindo caminhar por aqui. E eu só tô conseguindo caminhar por aqui porque eu me permiti renascer. Eu permiti tomar a poção da morte que me oferecesse o renascimento no lugar daquela perda, no lugar daquilo que se foi do mundo físico, que continua vivo, porque eu acredito, essa é a minha filosofia, acredito, se mantém vivo num nível espiritual e numa outra dimensão, mas aqui, nessa dimensão que eu continuei existindo, que é o mundo material, que é o mundo físico, eu pude renascer de alguma outra maneira. Eu honrar a vida da Solis hoje vai ser eu me comprometer com a minha comunicação. E com uma comunicação que é profunda. E fala assim, tá tudo bem, talvez essa seja uma das minhas missões nessa vida, me comunicar inspirando as pessoas através de um lugar de muita profundidade. E se eu fizer isso com uma pessoa, pelo menos uma pessoa por dia, uma pessoa que assistir meu vídeo, uma pessoa que escutar uma frase e aquilo mexer no coração, porque a minha intenção mais pura que vem do meu ser é que eu mexa no seu coração. Eu não quero mexer só na sua cuca, eu não quero te ensinar tabuada. Isso daí eu deixo para outros professores. Eu, como professora de alma, busco mexer no seu coração, inspirar que o movimento e que a transformação aconteça a partir daqui, aconteça de fato a partir da sua essência, através daquilo que você é e sempre vai ser. Eu espero que a gente possa finalizar esse período, temos mais alguns diazinhos pela frente, então se alguma coisa ainda for necessária depurar, que vocês possam mergulhar nisso e aprofundar, mas que vocês não se esqueçam de renascer nos lugares aonde vocês vivenciaram a morte, que vocês não se esqueçam de renascer nos lugares aonde algo foi tirado da frente dos seus olhos físicos, que algo foi levado para um outro espaço-tempo, que não o qual você habita, mas o que é que você pode, como é que você pode renascer ali? Qual é a sementinha que você pode deixar plantado? Porque aí então, aquele ser, seja um ser animal, um ser pessoa, um ser comportamento, um ser trabalho, não é que ele vai ser esquecido, porque a gente não esquece da morte. Afinal, a morte não quer que a gente esqueça dela, né? Mas a gente vai poder ressignificar talvez o nosso olhar para aquilo e a gente vai poder olhar para aquela história, a gente vai poder olhar para aquela pessoa que passou um tempo na nossa jornada, para aquele animalzinho, e todas as vezes que a gente relembrar, a gente vai relembrar com uma saudade gostosa e com um lugar de falar assim, eu continuo mantendo ela viva, eu continuo mantendo ele vivo, através do quê? Através do meu movimento na vida, através daquilo que ele me ensinou. É assim que eu mantenho vivo o animal que eu perdi. É assim que eu mantenho viva a minha ancestralidade. O que eles me ensinaram? Porque eles estão nas minhas células, eles estão no meu sangue. Então, quando eu caminho na vida e quando eu faço na vida, eles estão vivos através de mim. Eles estão vivos para além desse espaço-tempo. E é isso que a gente precisa compreender. Uma coisa para vocês ficarem, a morte nunca vem sozinha. Além dela trazer essa poção mágica, ela vem de mãos dadas com dois seres, o amor e o tempo. O tempo, porque quando algo morre, você é capaz de ver passado, presente e futuro numa linha única do tempo na sua frente. Você relembra tudo que você já vivenciou com aquela pessoa. Você vem para o momento presente e você vê aquele corpo que só virou matéria. E você é capaz de olhar para o futuro e se questionar como é que eu vou viver daqui para frente. Ela traz o tempo colado nela, mas ela também traz o amor. E é um amor que não é um amor carnal. Não é esse amor do dia a dia que a gente está acostumado de troca. Ah, eu te dou e você me dá. Eu te amo porque você faz o que eu gosto. Eu amo você porque eu... Não, isso é amor carnal, tá? O amor que ela traz de mãos dadas é um amor que transcende a nossa essência, a nossa mentalidade. Que é quando você olha aquele bichinho ou aquele ente querido e você fala assim, meu Deus, quanto amor existia na nossa relação. Quanto amor a gente trocou durante a nossa vida. E o que eu faço com esse amor agora? Como que eu mantenho esse amor vivo dentro de mim? Porque eu amo a minha avó mais que tudo, mesmo ela estando em outra dimensão que eu, porque a morte não mata o amor. A morte vem com o amor junto e com o tempo também. E é por isso que quando ela bate na sua casa, nunca se esqueça, ela não vem sozinha. Talvez ela não venha nem de preto, tá? Eu ouso dizer que eu acredito que a morte não seja preta,
mas tudo bem. E ela vem de mãos dadas com o tempo, com o amor. Ela não tá sozinha. Ela traz para você toda essa memória gostosa que vai ficar no seu coração dos momentos que você vivenciou com aquele ser, e ao mesmo tempo ela te relembra da potência do amor. Ela te relembra que o amor é a única coisa que ela não mata. Talvez ela promova a morte em tudo aquilo que é físico, que é material, mas o amor transcende qualquer morte que possa existir. O amor transcende, o amor sempre vai estar lá. O amor pelo outro, o amor que você cultivou naquele relacionamento, naquele trabalho, com aquele cachorrinho, gatinho, com aquele animalzinho, aquele amor persiste, e que você possa então deixar um legado para aquilo. E aí sim, eu acredito que as grandes regenerações, transformações e mudanças, elas de fato vão ser válidas, porque a gente conseguiu ressignificar esse pedaço. E não deixem de chorar, não deixem de sofrer, não deixem de ter dor, não deixem de ter os seus momentinhos de tristeza, porque eles fazem parte dessa depuração. Afinal, é Escorpião que traz a morte pra gente lidar, e Escorpião é água, então deixe suas águas fluírem, mas depois que elas te limparem, depois que você limpar tudo aquilo dentro de você, olha para Touro e vai materializar, vai realizar, vai colocar o aprendizado que você teve com aquele ser na vida. E aí então o ciclo morte e vida será sempre infinito na nossa jornada, trazendo sempre grandes possibilidades de regeneração e aprendizado. Desejo que vocês finalizem esse ciclo da maneira mais expansiva possível, da maneira mais especial possível, podendo encontrar em todas as mortes que você viveu durante esse período um lindo e próspero renascimento.